A paz do Senhor, amados irmãos, louvado seja Deus. Agradecemos ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estar aqui, Senhor, amados irmãos, e para que a gente possa agradecemos ao Senhor falar a respeito das lições bíblicas. Ele nos concede de estar E aqui, eu estou muito feliz porque Deus tem nos concedido saúde, força e vigor para nós estarmos aqui. Meus amados, esse estudo que nós fazemos não é algo gravado, vocês sabem, é ao vivo, então em algum momento alguma coisa vai sair assim diferente, vamos ouvir um barulho de uma forma diferente, então os irmãos já sabem como é que é e ninguém estranha isso, tá bom? Mas assim, eu gostaria muito de poder contar com a participação dos irmãos, porque, irmãos, esta lição está muito interessante, muito interessante mesmo. Então, deixa eu já mostrar aqui para os irmãos o nosso gráfico, nosso gráfico esboço. Olha só, nosso gráfico esboço está aí, não é? O título da lição 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. O texto áureo diz: sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 9, e a verdade prática diz: a história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e por isso vale a pena serem seguidas e imitadas. Tá bom? Nós fizemos inclusive um artigo falando sobre o valor das amizades, tá bom, irmãos? Então eu peço aos irmãos que nós fizemos inclusive um artigo falando sobre compartilhem esse link e vamos aprender junto. Aí está, irmãos, o nosso gráfico dividido dessa forma que os irmãos já conhecem, de maneira bem didática. Tópico 1, 2 e 3. Tópico 1, a despedida do profeta Elias. Tópico 2, o pedido ousado de Eliseu. E o tópico 3, Eliseu fica com a capa de Elias, tá bom? No tópico 1, nós vamos estudar o ministério de Elias, encerra, não é? Um profeta com grandeza de alma, Gilgal, um lugar de boas recordações. Aliás, a gente vai falar sobre esses lugares aí, né? Gilgal, Jericó, Jordão, que foi os lugares aonde Elias ele fez a última supervisão, a última visita antes de ser elevado às alturas. O tópico 2 diz a fidelidade de Eliseu, a porção dobrada, Elias, a inspiração de Eliseu, e no tópico 3, que Eliseu fica com a capa de Elias, nós temos a comunhão de Elias e Eliseu, a capa de Elias, e temos aí a nossa conclusão. Paz do Senhor aos irmãos, Rose Matos, que está assistindo, nosso irmão Rafael, que é nosso companheiro também, graças a Deus, a irmã Cléo Souza, a irmã Alessandra Pires, que Deus abençoe a vida de vocês. Meus irmãos, eu gostaria muito de ter a presença dos irmãos aqui, porque essa lição é tão importante, né? Mas vamos estudar essa lição com muito temor e tremor diante da presença de Deus, que de fato é uma bênção. Deixa eu mostrar aqui esse tópico 2, esse tópico 1, né, que fala sobre a despedida de Elias. Tá bom? Despedida de Elias. Meus queridos, na nossa interação, está falando aqui sobre a questão da sucessão ministerial. Primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui é que é muito importante para o cristão, para o obreiro do Senhor, para o servo do Senhor, saber que ele foi chamado para uma obra. Deus o chamou para uma obra, tá bom?
Mas esta obra, ela tem um tempo, porque a nossa vida também tem um tempo pré-determinado. Então a gente sabe que vai chegar o momento de nós encerrarmos a nossa carreira aqui na Terra, tá bem? Mas uma coisa que precisa ficar bem claro, e eu acho essa lição importantíssima nesse ponto, é que é preciso todo líder entender que ele deve deixar um sucessor. E aí eu quero expandir essa ideia, não apenas para o líder, aquele líder de igreja, mas o líder de maneira geral. Você que é pai, você que é mãe, você é uma liderança. E você tem essa responsabilidade para com os filhos. Então isso é muito importante. Agora é claro que em se tratando de liderança ministerial, eclesiástica, essa sucessão ela é de muita importância, visto que muitas vezes nós vemos aí, né, grandes homens de Deus que trabalharam muito na obra do Senhor, mas que já estão cansados, já não têm mais forças, porém mesmo assim querem continuar ainda no fronte de batalha. Penso eu, alinhando com o que está na Bíblia, tudo bem, está dito na palavra, na velhice ainda dará muitos frutos, não quer dizer que aquela pessoa ela vai ficar encostada, mas vai chegar um momento que, dado as circunstâncias, a situação do corpo, da saúde, a pessoa não vai, aquele líder não vai mais poder continuar na frente do trabalho. Então, o que é que ele tem que fazer? Preparar um sucessor. A gente, infelizmente, às vezes sabe de muitos casos de líderes, pastores presidentes, que não deixaram sucessores, não pensaram numa sucessão ministerial e a igreja acabou sofrendo, porque muitas vezes o sucessor foi alguém assim escolhido de última hora, não é, irmãos? Então é muito importante entender isso daí, ok? Quando Deus disse para Moisés que ele não ia entrar na terra, ele já tinha preparado um sucessor que foi Josué, né? Então Josué foi o sucessor de Moisés. Então já estava preparado. Isso é algo que deve ficar bem claro na mente. O profeta Elias é este profeta, eu digo que é um profeta diferenciado. Ele não é um profeta escritor, ele não deixou nada escrito, ele é um profeta de ação, de atitudes, mas Deus operou grandemente na vida deste profeta. Não é, irmãos? Nós colocamos um gráfico no nosso grupo falando sobre a questão do profetismo. O profetismo é exatamente esse período da nação de Israel em que a questão da lei estava frouxa, em que a questão do sacerdócio também não estava sendo levado com seriedade, visto que muitos sacerdotes também se corromperam e foram após outros deuses, então a situação ficou muito difícil. O que é que Deus faz? Levanta profetas para bradar, para proclamar o juízo de Deus, para falar contra reis idólatras. A gente vê isso, não é só com Elias, mas é claro que Elias é este que encabeça esse time, digamos assim, de homens de Deus que foram chamados pelo Senhor para fazer a obra do Senhor, para proclamar a verdade, para confrontar o erro dos reis. Então, foi muito importante. Nesse período, a gente tem aí a escola de profetas, que a gente pode dizer que é como se fosse o seminário dos profetas, onde eles se reuniam para estudar a palavra de Deus. E é muito importante que eles estudavam a palavra que foi escrita e eles também fizeram parte dos eventos que também compunham a palavra de Deus.
Deus. Ou seja, Elias era aquele profeta que estava no centro, não é, dessa, digamos assim, dessa produção escriturística, da produção bíblica, embora ele não tenha sido escrito, não tenha sido escritor, mas outros escreveram os feitos dele, isso é muito importante também. Porém, irmãos, este profeta estava finalizando, encerrando a sua carreira. Isto é maravilhoso. Professor, irmão, servo de Deus, como é que você quer encerrar a sua carreira? Eu fico feliz, eu fico vibrando de alegria, porque de uma forma ou de outra nós temos aqui um servo de Deus que está partindo para a glória, está para ser arrebatado, ok? E é desta forma que nós devemos entender o final da nossa carreira nesta terra. Mas, irmão Enomi, talvez eu vá passar pela morte, mas você vai ser levado para o paraíso de Deus. Então, isto, meu irmão, é uma bênção do Senhor. Vamos refletir nessa lição sobre esses termos, né? Que nós estamos sendo preparados, estamos fazendo a obra do Senhor, mas vai chegar o momento de nós encerrarmos aqui a nossa caminhada, a nossa jornada, e aí podemos dizer, e devemos dizer como Paulo, temos que trabalhar para chegar naquele ponto de dizer assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora me está guardada a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará não naquele dia, né? Me dará naquele dia. Ou seja, no dia da justiça, a qual então, meus amados, é muito bom quando a gente encerra a carreira de maneira honrosa. Infelizmente, temos na história, a historiografia bíblica, pessoas que não encerraram bem a sua carreira. Tá bom? Então vamos lá no primeiro tópico aí, na despedida de Elias, o ministério que se encerra, e aí eu volto a falar para os irmãos, nós precisamos entender que uma boa liderança, ela pelo menos tem duas coisas que ela precisa ter em mente. Por exemplo, saber quando parar, saber quando encerrar. Uma boa liderança, porque há pessoas que não entendem, né, que o seu tempo já acabou, que o seu ministério já findou, mas quer ainda protelar, e aí causa problemas para a obra de Deus. Então, o líder verdadeiro precisa saber quando a sua obra encerra. Amém? Outra coisa que ele precisa saber é quem ele vai indicar, quem ele vai deixar como sucessor. Tá bom? Então, o ministério de Elias estava encerrando a sua missão na terra, que estava encerrando. Então, claro, a nossa lição diz que era um profeta com grandeza de alma. Como eu disse, era um profeta que tem as suas peculiaridades. Ele vem sem descendência, digamos assim, por isso comparamos com Melquisedeque, não diz quem é o pai, não diz quem é a mãe, mas ele entra naquele cenário de idolatria, de imoralidade, de prostituição, de sincretismo religioso, com adoração do culto a Javé e adoração do culto também a Baal, fazendo uma mistura, não é como se eles fossem uma coisa só, tá bom? Então, esse profeta, ele é chamado por Deus para exatamente bradar contra essas coisas, tá bom? E aí nós temos o Gilgal, um lugar de boas recordações, que eu vou falar sobre esse ponto daqui a pouco, tá bom? Meus irmãos, eu vou passar rápido essa parte, porque eu quero mostrar ainda um outro gráfico para os irmãos. E aí, o pedido de Eliseu, tá? O pedido de Eliseu, esse ponto aí, claro que vai entrar dentro daquela parte em que Deus já havia mostrado
para Elias, que de alguma forma ele ia ser levado, ia ser tomado, ia ser tirado, não é? Imagino que ele não sabia como é que isso ia se dar, mas ele tinha certeza que ele já ia ser elevado às alturas. E eu quero dizer para você que isto é maravilhoso quando o servo de Deus ele tem aquele entendimento que a sua carreira já está terminando e ele está sendo, como diz Paulo, oferecido como oferta de libação, não é? E já está encerrando a sua carreira para ser tomado, para ser levado às alturas. Meus irmãos, há um livro do pastor Orland Spencer Boyer, 20 Heróis da Fé, a história de 20 homens que incendiaram o mundo. Né? Então vai falar lá se não me falha a memória, fala de Calvino, mas fala de John Wesley, George Whitefield, Dwight Moody, vários desses homens de Deus. E uma coisa que me chama a atenção, eu sempre gostei de ler nesse livro o final da biografia desses homens de Deus. É coisa maravilhosa, né? Eu não consigo lembrar aqui de todos, mas eu me lembro dos eventos, por exemplo, de um deles chamando a sua família, os seus irmãos, né? E se despedindo deles e dando as últimas orientações, porque já sabia que ia ser tomado pelo Senhor. E muitas dessas pessoas oravam para Deus curar e Deus curava as pessoas. Mas também, quando chega o momento de ir, não é? Eles entendem que Deus os está chamando e aí eles dão as últimas instruções. Isso acontece muito. Com Jesus foi a mesma coisa. Haja visto que ele ainda ficou 40 dias nesta terra, dando as últimas instruções antes de ser elevado às alturas. Então é muito interessante, né? Então Elias tinha essa consciência que ele iria ser tomado, tá bom? Ia ser tirado dali. Então, o pedido de Eliseu entra nesse sentido. Né? O pedido de Eliseu, a nossa lição fala sobre isso, a fidelidade de Eliseu, a porção dobrada, que nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? E Elias como a inspiração de Eliseu. A fidelidade de Eliseu está falando exatamente de como esse profeta, ele foi fiel no sentido de lealdade, no sentido de estar junto, no sentido de seguir o seu mestre, né? Eu vou falar sobre isso aqui no gráfico que eu quero mostrar para os irmãos. No sentido de estar junto, no sentido de seguir. E aí, meus irmãos, nós temos o último ponto. Eliseu fica com a capa de Elias. Eu coloquei assim, fica, não é, irmãos? Porque na nossa lição está aqui. Eliseu toma a capa de Elias, né? Sei não, parece uma expressão assim, quer dizer que ele tomou a força, mas não é não. Ele ficou com a capa de Elias porque Elias deixou essa capa para ele. E aqui a nossa lição está falando exatamente dessa comunhão, porque fala dessa união que existia, dessa lealdade que existia entre eles. E eu quero depois mostrar para os irmãos algo muito importante sobre essa questão do manto de Elias, e tem uma conexão muito interessante também com a morte de Estevão no Novo Testamento. Algo muito importante sobre essa questão do manto de Jesus. O irmão Enio está dizendo que o som está um pouco ruim. Como assim, meu irmão? Não, os irmãos não estão ouvindo bem? O irmão Enio está dizendo que o som está um pouco ruim. Está repetindo. Os irmãos não estão ouvindo bem? Eu vou baixar aqui tudo, meu irmão, para ver. Veja se agora está repetindo. Está repetindo. Eu baixei tudo aqui, tá? Porque às vezes tem uma conexão. Tudo, meu irmão, para ver. Veja se agora está repetindo. Ainda está dando eco, irmão? Tudo aqui, tá? Porque às vezes tem uma conexão. Me confirme aí, porque eu baixei aqui o som. Ainda está dando eco, irmão? Ainda continua. Oh, Jesus. Me confirme aí, porque eu baixei. Deixa eu ver aqui. Eu baixei tudo agora aqui, irmãos. Veja se está. Ainda está? Por favor, irmãos, me confirme aí.
Se algum irmão puder repetir. Sem eco. Obrigado, irmãos. Baixei tudo aqui, pelo menos o microfone vocês ainda estão ouvindo, né? Graças a Deus. Vamos lá, meus irmãos, que essa lição está uma bênção, viu? Essa lição, Deus tem falado muito ao meu coração, tá bom? Nesta lição. Então, olha só. Eu fiz um gráfico e eu tive que desmembrar, porque assim, irmãos, é uma coisa que eu faço tudo para poder os irmãos visualizarem melhor. Eu fiz esse gráfico, ele está bonito lá, eu coloquei no grupo, mas eu percebi que se eu fosse colocar ele na íntegra, do jeito que está, os irmãos não iam ver as letras. Então, o que é que eu fiz? Eu desmembrei ele em duas partes, fiz maior, tal, para os irmãos verem exatamente essa questão da sequência dos fatos. Porque, veja bem, irmãos, o livro de Reis, ele é um livro histórico. Então, por ser histórico, você sabe que existe, né, uma linha do tempo, tá? Existe uma linha do tempo. Então, essa linha do tempo ela é importante porque você vai seguindo os acontecimentos passo a passo. Então, eu gostaria de falar sobre essa sequência e aí a gente entra com essa parte do significado disso, né? Quais são as lições que tem para nos mostrar. Então, nós temos aí, na sequência, quando Deus já mostra para Elias que ele ia ser arrebatado, que ele ia ser levado, não é? Então, nós temos aí Deus mandando Elias sair de Gilgal até Betel, tá? E Eliseu vai acompanhando Elias, porque o texto deixa claro que Elias ia sair de Gilgal para Betel, mas ele queria ir só, tá? Então ele diz, olha, fica aqui, porque o Senhor me enviou até Betel. E aí é que entra essa resolução de Eliseu em dizer, não, eu vou contigo, eu não vou te deixar, tão certo como vive a tua alma, como vive o Senhor, que eu não vou te deixar. Ele estava resoluto, tá bom? Alguns estudiosos, eu li aí alguns comentários, e alguns estudiosos dizem que possivelmente era um teste para Eliseu, como discípulo do profeta Elias. Faz sentido porque se a gente pegar o significado do que era o discípulo é aquele que segue o mestre, não é? Há uma tradição rabínica que dizia que o discípulo era aquele que ficava coberto pela poeira do mestre. Em que sentido? Porque ele está seguindo, né? E a vida ministerial, digamos assim, de um discípulo e de um mestre é o caminhar. Então, enquanto o mestre estava caminhando, os discípulos estavam o quê? Seguindo o mestre. Aí a poeira, né, da Palestina, das terras secas, áridas da Palestina, fazia com que a poeira resvalasse, digamos assim, nos discípulos que seguiam o mestre. Então, o discípulo é aquele que, está tão próximo ao mestre, ele fica cheio da poeira do mestre. Olha que coisa interessante, irmãos. Então, o Eliseu é aquele que diz, não, meu Senhor, eu vou contigo, né? E aí, sempre tem essa frase dos profetas, porque a gente entende pela palavra de Deus, Betel, Jericó e margem do Jordão eram 3 lugares onde ficava, digamos, esses seminários dos profetas, ok? Então, eles estavam ali, os profetas concentrados, e o profeta líder de todos eles, que era Elias, estava para ser arrebatado, estava para ser levado. Então, Deus faz isto, né? Deus leva Elias para esses lugares, certamente para dar as últimas instruções, e sempre esses profetas, quando recebiam eles,
chegavam lá para Eliseu e diziam essa mesma frase: olha, tu já sabes que o Senhor vai levar o teu Senhor acima de tua cabeça? E a resposta de Eliseu era: olha, eu já sei, fiquem calados. Em outras traduções diz assim: olha, não fale nisso, não comente isso. Porque, irmãos, existem coisas de Deus que não é bom ao servo comentar. Pelo menos aqueles servos que estão mais, sabe, aqueles discípulos que estão um pouco mais distantes. Aqueles que estão mais próximos, aí sim, ainda existe alguma revelação mais, digamos, detalhada. Ainda que, preste atenção, este fato que iria acontecer era algo inédito, irmãos. A Bíblia fala de um homem que foi levado e ninguém viu, mas a gente entende pela palavra de Deus que ele foi levado sem ver a morte, que é Enoque. Mas ninguém vê as manifestações que aconteceram neste fato de Elias. É isso que eu quero dizer. Então esse fato aqui é único, é exclusivo. É exclusivo. Muito bem, então não era muito correto os discípulos, os profetas, ficarem querendo comentar. Porém, Eliseu enfrentou essa mesma questão em todos os momentos. Você sabe como é que eu encaro isso aí, irmãos? Como se fosse uma espécie de cobrança, aquela cobrança que tem. Olha, o chefe vai embora. E aí, como é que vai ser? O que é que vai acontecer com você, não é? Por isso que a resposta de Eliseu era: fiquem calados. Isso é uma lição muito interessante para a gente, né? Se você não tem muita coisa o que dizer, melhor ficar calado sobre as coisas de Deus, tá? Bom, então eles vão para Betel, e aí, chegando em Betel, tem aquela mesma questão, os profetas recebem daquela mesma forma, né? Eliseu responde da mesma forma. Evidentemente que Elias faz o trabalho que tem que fazer ali em Betel, e de Betel Deus chama ele para Jericó, né? E a mesma situação se repete. Olha, Eliseu, fique aqui, que o Senhor está me mandando ir para Jericó, né? Está me mandando ir para Jericó. Então, aí a mesma questão se repete, porque o Eliseu estava resoluto em não abandonar o seu mestre. Irmão, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Olha, irmão Rafael está dizendo, tem segredo que tem que ficar guardado. É isso mesmo. É isso mesmo, né? Jesus tinha 12, né, discípulos, mas aí ele sempre se restringia a Pedro, Tiago e João. Era sempre assim, né? E depois ao discípulo mais amado, que foi exatamente João. Que foi João que Deus revelou as maiores coisas, digamos assim, no Apocalipse. Tá bom? Mas vamos lá, voltando aqui para o que a gente estava falando. Então, ele vai para Jericó, Eliseu o acompanha, né? Chegando em Jericó, ele faz a mesma obra lá que Deus tinha mandado ele fazer, evidentemente, as últimas instruções para os seus profetas, discípulos, e de lá a mesma questão. Olha, agora Deus está me mandando ir para o Jordão. Você fica aqui e eu vou para o Jordão. E Eliseu estava resoluto, meu irmão. Eu vou contigo, vive o Senhor, assim como vive a tua alma, eu não vou te deixar, eu vou contigo, né? E aí eles resolvem ir, e desta feita a Bíblia acrescenta aqui que os profetas, né, cerca de 50 profetas também acompanharam Elias para o Jordão. No Jordão, irmãos, aquele milagre abençoado, né, que vocês já sabem, Elias enrola a sua capa e bate, fere as águas do Jordão e elas se abrem. E aí também, veja que está lá, os 50 profetas estão seguindo, mas chega um momento que agora é só os dois, né? Porque, como o nosso irmão Rafael falou aqui,
tem segredos também, irmão Rafael, que Deus só revela para alguns, não é para todos. E muitos desses segredos nem são para ser revelados, nem são para ser expostos. É por isso que às vezes a gente vê uma coisa tão estranha acontecendo, né? Pessoas que dizem que são arrebatadas e aí vê umas visões meio estranhas. Eu vi um caso de um que disse que chegou no céu e os anjos estavam comendo pipoca, meus irmãos. Pelo amor de Deus, que coisa triste, não é? Levando na brincadeira as coisas de Deus, tá bom? Então, olha só. Feriram as águas do Jordão e Eliseu e Elias atravessaram o Jordão a pés enxutos, tá bom? Meus amados, como a gente percebe que irmão Rafael, comendo pipoca, exatamente. Anjos comendo pipoca. Irmãos, essas loucuras estão aparecendo muito aí, né? Está aparecendo muito. Entendeu? Veja, irmãos, uma coisa que me chama a atenção, por isso que eu acho muito interessante a gente colocar isso dentro de uma sequência, porque as coisas vão evoluindo para um clímax. A narrativa, eu acho lindo essa questão da narrativa do escritor, que ele vai colocando todos os pontos até chegar num clímax. Você vê que começa ali com as últimas instruções, não é? Porque o verdadeiro líder, antes de deixar a sua liderança, ele precisa também deixar as últimas instruções para o seu liderado. Irmãos, isso é importantíssimo, porque a gente precisa fazer discípulo. Então, se você é professor da escola dominical, você precisa fazer discípulos no sentido de fazer com que aquelas outras pessoas também sejam discipuladores. Eu fico feliz quando às vezes eu vejo um determinado irmão que passou pela nossa escola dominical ali na congregação Rocha Eterna, na classe onde nós estamos, classe Gideão, a classe dos senhores. Aí de repente aquele irmão ali já está como missionário em outro país, como acontece com o irmão Miguel, por exemplo, está na Bolívia, mas começou ali com a gente na escola dominical, não é? Outros irmãos que aceitaram Jesus, aí foram discipulados lá na nossa classe, hoje já são superintendentes de escola dominical. Então isso é uma bênção de Deus, irmão, você poder ser um discipulador, porque foi para isto que Jesus nos chamou, tá bom? Então, Elias faz esse trabalho e aí a questão vai evoluindo, ele leva só lá os 50 profetas, mas chega um momento que é para atravessar o Jordão, então vai somente aquele que vai ser o sucessor, que é Eliseu. Quando chega nesse ponto, quando chega nesse clímax, que eu imagino que a alma de Elias estava anelante, cheia de alegria, porque ele sabia que o Senhor ia tomar ele de alguma forma, mas é claro que ele não sabia como é que isso ia se suceder, não é, irmãos? Mas olha o que acontece. Chegando nesse ponto aí, nós temos aqui o texto bíblico que ele vai e pergunta, né? Ele vai e pergunta, olha, o que é que você quer nessa linguagem de hoje? Diga o que você quer que eu faça antes que eu seja levado embora. E Eliseu disse, quero receber uma herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. E aqui diz assim, e Elias disse, esse pedido é difícil de atender, mas você receberá o que está me pedindo se me vir quando eu estiver sendo levado para longe. Se você não me vir, não receberá. Tá bom? Então, olha só o que está acontecendo aí. Ele vai ser levado às alturas. O mestre concede um último pedido, não é? Para o seu discípulo, para que ele peça, evidentemente, no sentido de ser um mestre, né? De ser uma relação entre mestre e discípulo,
É como se ele estivesse, então, dizendo, olha, você quer algum tipo de ensinamento? Qual é o seu pedido? O que é que você quer? E aí o pedido de Eliseu foi para que houvesse nele porção dobrada do Espírito sobre ele. A resposta de Elias, claro, olha, o que você está pedindo é algo difícil. Por que é difícil, irmão? Porque não era algo da competência de Elias fazer. Isso é importante que se diga, porque hoje as pessoas falam de transferência de unção. Vocês já viram isso? Transferência de unção. Um pregador aí muito famoso, que pregava num congresso aí missionário, muito famoso também. Eu me lembro de uma cena em que ele pede que jogue sobre ele muito óleo, né? Não é um pouquinho de óleo aqui na testa, não. É banho mesmo. Então ele se banhava de óleo, que é a famosa unção com óleo, né? Que eles estavam, pelo menos tinha um período de que eles estavam fazendo muito isso daí. Então ele era banhado de óleo. E agora, como ele estava cheio do poder, então ele pegava e fazia esse gesto assim, ó. Ele pegava o óleo que estava sobre ele e jogava nos irmãos que estavam ali presentes para também receber poder. Tá bom? Mas eu vejo a palavra de Deus ensinando para nós de maneira diferente. Quando Elias diz, esse pedido é difícil, é a mesma coisa de dizer, eu não tenho condições de atender esse seu pedido, porque não está em mim o poder, e sim naquele que nos reveste de poder, e é só ele quem capacita o homem. Não é o homem que capacita a si mesmo no sentido de receber poder, de gerar poder em si mesmo. É isso que precisa ficar claro, meus irmãos. É isso que precisa ficar claro. Tá bom? Mas ele coloca uma condicional, que eu acho também muito interessante. E isso corrobora com o que eu estou falando aqui. Ele diz o seguinte, olha, se você me vir, se você me contemplar sendo levado às alturas, então vai acontecer como você está pedindo. Mas se você não me vir, se você não me enxergar, se você não me visualizar, não vai ser atendido. Qual era a condicional? A visão do arrebatamento propriamente dito de Elias. Então ele precisava ver. Porque isto também era algo que era próprio de Deus conceder ou não. Deus poderia conceder que ele visse ou não. Assim como qualquer pessoa, e eu digo mesmo, qualquer daqueles profetas que estivesse ali ao redor, não seria dado a eles o privilégio de ver esta bênção, porque a gente vê um fenômeno desse acontecendo com Daniel. Os homens que estavam com Daniel não viram, só ouviram. E tinha coisas que muitas vezes era só para aquele a quem, né, a revelação tinha que vir, era só para ele, ninguém mais via. Então, a condicionante era esta. Se você vir, significa dizer que Deus vai atender o teu pedido. Porque ele te concedeu o privilégio de ver. Mas se você não vê, não vai ser atendido. E aí, meus irmãos, nesta conversa que eles estão tendo, não é? Uma carruagem de fogo, que eu estava vendo aí, inclusive, uma cena de uma minissérie que foi transmitida por uma emissora de TV, e eu até tirei umas imagens para compor aí esse gráfico. Eles mostram bem claramente, não é? Porque muitas pessoas dizem que ele foi numa carruagem. Na realidade, não. No texto da Bíblia, que já diz que ele ia ser levado num redemoinho. Olha aqui, ó. Chegou o tempo que o Senhor Deus levar Elias para o céu num redemoinho. 2 Reis 2:1. Então já estava dito que ele ia levar ele num redemoinho.
não era numa carruagem, tá bom? Numa carruagem. Então, o que acontece? A carruagem vem, separa eles, separa um do outro, ok? E aí, Elias é levado aos céus num redemoinho. O que é que acontece a partir daí? Né? Aí você tem a exclamação linda, maravilhosa de Eliseu: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eu acho bonito essa interpretação aqui, que ele diz assim, olha, Eliseu viu o que aconteceu e gritou: meu pai, o Senhor sempre foi como um exército para defender Israel. Por que ele está dizendo isso, meus irmãos? Porque carros e cavaleiros são objetos peculiares de exércitos de nações. Porém, estes carros e cavaleiros eram de fogo, aleluia, porque Elias era o profeta do fogo. Por isso que na imagem dessa minissérie, eles fizeram bem feito, não é? Porque hoje a CGI, a computação gráfica, tem essa vantagem. Então, eles fizeram no formato de cavalos e de cavaleiros, mas sendo de fogo, rodeando Elias, e aí aquele redemoinho, não é? Levando ele ao céu, e o profeta com certeza extasiado da glória de Deus, não é? E eu acredito que também com um pouco de tristeza, de lamento, porque essa expressão a gente vai entender que ele está dizendo. Tem uma outra tradução, né? Tem um outro comentarista que ele diz que é a mesma coisa de dizer meu pai, tu eras a defesa de Israel. Carros e cavaleiros relacionados com a guerra, mas aqui carros e cavaleiros de fogo, está falando dos exércitos celestiais que eram a defesa da nação de Israel, meus irmãos. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. E aí, a capa de Elias cai, Elias deixa a sua capa, o seu manto. Nós temos aí a sequência do fato, é exatamente essa autoridade profética de Eliseu, porque agora ele pega a capa e ele tem que voltar, então os profetas estão lá olhando, não é? Ele pega a capa e joga, não é? Repete o mesmo ato. Onde está o Deus de Elias? E aí, isto que ele está falando é uma comprovação, porque Deus havia, há poucos segundos ali, minutos, levado o seu profeta, o homem de Deus, mas como era dito que a autoridade ia ser voltada, ia ser direcionada para Eliseu, isso foi confirmado porque ele viu, ele teve a visão, agora ele queria na prática que isso acontecesse. Aí o que é que ele faz, meus irmãos? Ele bate, não é, no Rio Jordão e as águas se abrem, os profetas confirmam, os profetas veem aquele milagre e confirmam então que de fato Deus estava com Eliseu e ele era o sucessor de Elias. Meus amados, mas como esses profetas, eles eram ainda discípulos, provavelmente eram novos, né? Então eles começaram a criar algumas ideias, vamos atrás do corpo de Elias, né? E Eliseu disse, olha, não adianta eles ir, porque vocês irem procurar, porque eu já vi ele ser levado às alturas, então não tinha por que eles ir procurar, mas eles insistiram, né? E aí Eliseu disse, não, então vá, procurem, né? E aí depois eles voltam, dizendo que sem sucesso, né, eles não acharam realmente o corpo, porque Deus havia levado, irmãos. Deus havia levado, né?
Meus queridos, para nós passarmos, já para nós encerrarmos o nosso estudo aqui, eu coloquei aqui algumas lições aprendidas. Eu sei que tem outras, vocês podem, né? Porque o que eu acho importante no estudo bíblico, na nossa meditação, na nossa particularidade, é que Deus fala com cada um de maneira especial. Você assiste os outros irmãos que estão comentando, irmãs que estão comentando a mesma lição, mas você vê cada pessoa, Deus, né, fala de uma maneira diferente, isso é muito importante, mas nós vamos aprendendo com todos eles, isso é muito, muito bom também. Então, olha, quais são as lições aprendidas com esses fatos, com essa sequência? Primeiro, Gilgal, né? Gilgal é o lugar do compromisso, porque Deus, a partir de Gilgal, mandou que ele fosse para Betel, né? Então, Gilgal é o lugar de compromisso. Em Gilgal que eles fizeram a circuncisão do povo de Israel quando eles entraram na terra de Canaã. Então, significa lugar de compromisso. O que é a aplicação prática para nós aí? Significa dizer, meus irmãos, e eu repito para vocês, nós estamos falando aqui do plano de Deus para Israel. O plano de Deus para Israel inclui todas as nações, inclui nós, inclusive, né? Então, se inclui nós, a gente precisa saber o que é que a gente aprende na prática com essas questões. Gilgal é lugar do compromisso. Gilgal é o lugar de nós sermos circuncidados, e a palavra de Deus fala nesse sentido, não a circuncisão da carne física, mas a circuncisão no sentido espiritual, de rompermos com aquilo que não é da vontade de Deus. Então, precisamos entender que se nós estamos mirando, objetivando, chegarmos no céu, sermos arrebatados, a primeira coisa que eu quero sugerir para os irmãos, é uma sugestão dentro da palavra de Deus, é que nós tenhamos compromisso com Deus. Então, Gilgal é lugar de compromisso. De lá, eles vão para Betel. Betel é lugar da presença de Deus, né? Betel tem esse significado de presença de Deus. Presença de Deus. Tanto Abraão quanto Jacó tem passagens sobre este lugar chamado Betel. Então, Betel é o lugar da presença de Deus. Se nós queremos, almejamos o céu, almejamos ser arrebatados, precisamos entender que nós não vamos conseguir se não estivermos na presença de Deus. Então é necessário que o cristão, que o crente, que o servo de Deus, que o profeta de Deus esteja sobretudo na presença de Deus. E não existe um lugar melhor do que na presença de Deus. O salmista falava sobre isso, né? Vale muito mais um dia na tua presença do que viver um milênio em qualquer lugar. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Porque, de qualquer forma, um dia na presença do Senhor é como 1000 anos em qualquer lugar. E ele dizia que o melhor era estar na presença de Deus. E é verdade. O melhor é estar na presença de Deus. Tá bom? Porque todas essas questões são resolvidas na presença de Deus. Bom, e de lá eles vão para Jericó. Nós já falamos sobre isso, agora estamos só na parte da aplicação, das lições que nós precisamos aplicar. Jericó é o lugar de conquista. Jericó é o lugar de conquista. Eles precisavam, Israel, quando estava vindo para Canaã, precisavam entrar na terra e precisavam conquistar a terra. E a primeira cidade que eles iam conquistar era qual, irmãos? Jericó. Então, meu querido,
Qual é a lição que a gente aprende aí? Se nós quisermos conquistar a Canaã celestial, se nós quisermos entrar na Canaã celestial, é preciso conquistar Jericó, é preciso derrubar as muralhas. Aliás, meu querido, uma perguntinha para nós, vale para mim também. Quais são as muralhas que precisam ser derrubadas na nossa vida? Quais são as dificuldades que tem em nós, que precisam ser derrubadas, conquistadas? Quais são as fortalezas que tem em nós que precisam ser conquistadas? Se lembre, como Paulo disse, que nós devemos levar cativo todo pensamento, todo entendimento à obediência de Cristo. Porque a nossa luta não é carnal. As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então, vamos conquistar, irmãos, no sentido de derrubar aquelas muralhas, aquelas coisas em nós. Você sabe do que eu estou falando. Eu sei das muralhas que eu preciso derrubar na minha vida e eu só vou conseguir isso no poder de Deus. E a gente está lutando, viu, irmãos? Estamos lutando. Quarta lição aprendida. Ora, para entrar em Canaã, você precisa atravessar o Jordão. Isso é algo assim poético, né? Existem tantos hinos que falam sobre isso. Um hino antigo que diz: o Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é o meu guia eficaz. Então a gente precisa também atravessar o Jordão. E é um ato de fé. Então você entende que atravessar o Jordão significa um ato de fé. Por quê? Porque eles também atravessaram a pé seco. E a conquista, irmãos, da nossa salvação é um ato de fé. Agora, não é fé na fé. Não é fé em um ato. Não é só o fato de você pegar a Arca da Aliança e colocar no meio do rio. Pegar as pedras do Jordão e colocar lá. Pegar a vara de Arão. Pegar as tábuas da lei. Isso não são só essas atitudes, porque tudo isso agora é simbólico. Então, o justo viverá pela fé. A conquista de Canaã, ao passar pelo Jordão, é um ato de fé. Isso. Irmão Rafael, olha, Saul era para esperar Samuel, vir de Gilgal. Mais uma vez, Gilgal foi um lugar muito importante. Irmão Henrique Araújo, bom é ouvir a voz de Deus através... Ô, irmão, Deus tenha misericórdia de nós, né? Deus tenha misericórdia de nós. Olha, meus queridos, depois de atravessar o Jordão, aí nós temos aqui a questão de buscar a bênção de Deus. Meus irmãos, o que é buscar a bênção de Deus? O que é buscar a bênção de Deus? E esse ponto aqui, ele está em concordância com a fidelidade, o segundo ponto da nossa lição, o pedido ousado de Deus, de Eliseu, que é a fidelidade de Eliseu, não é? A porção dobrada. Você veja que eu falei aqui para os irmãos como essa história é uma narrativa que vai sendo construída até chegar no seu clímax. O clímax era exatamente o arrebatamento de Elias. Mas, para Eliseu, que ia ficar como seu sucessor, qual era o clímax? Era saber se ele, de fato, ia ter a bênção de Deus para continuar com o ministério profético. E isto inclui buscar a bênção de Deus. Meus amados, é por isso que chega a esse clímax, que quando Elias pergunta, olha, o que é que você quer que eu faça por você? Aí ele diz, eu quero porção dobrada do teu espírito. Vocês sabem, a nossa
lição está falando aqui. Não é nenhuma novidade para vocês essa questão, não é? Sobre a questão da herança, 2 partes de uma herança era para o filho primogênito. Então, nesse sentido, é como se ele estivesse usando uma linguagem da lei para dizer o seguinte: eu quero a porção maior que você deixou para os profetas, mas eu preciso de uma porção dobrada. Eu preciso de uma investidura a mais do que a deles. E isso não quer dizer, irmãos, que ele estava se exaltando. Não era isto. Era porque, para o que ele iria enfrentar, era necessário. E eu quero dizer que essa porção dobrada também é muito importante para nós, porque para o que vem por aí, é preciso nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus e principalmente da bênção de Deus, irmãos. Porque a bênção de Deus não causa maldição, não causa estrago na nossa vida. Agora, olha aí, olha. Eu não coloquei aí por causa de espaço, mas eu fiz um estudo, um texto. Eu queria que vocês lessem, né? Esse texto veio assim por inspiração, porque eu falei ali sobre as boas companhias, sobre a necessidade de a gente ter boas companhias, né? De estar em boas companhias, com vista na bênção de Deus. Aí você tem, por exemplo, o caso de Jacó e do anjo, lá em Jaboque, quando ele estava lutando. Eu sempre digo que tem 2 fases, eu não vou me alongar muito, porque esse tem muitas lições aí, tá bom? Sobre isto. Jacó estava ali numa espécie de MMA com aquele anjo, lutando. Não era uma luta espiritual, tá bom, irmãos? Não adianta a gente espiritualizar tudo. Era uma luta física, uma luta carnal. Mas houve um momento que ele percebeu que aquele anjo não era um homem, como alguns estudiosos dizem, enviado de Esaú, seu irmão, para matá-lo. Não, senhor. Ele era um abençoador. Então, a luta que era de resistência, porque o anjo queria abençoar, mas ele estava lutando contra o anjo, e muitas vezes a gente está lutando contra Deus. Deus quer nos abençoar e a gente está lutando contra Deus. Né? Essa luta é errada, é o mau combate que Paulo fala. Não vamos fazer isso. O bom combate é aquele combate que você entende, olha, este homem aí não vem para me ferir, ele vem para me abençoar. Agora ele agarra na perna do anjo: eu não vou te deixar enquanto não me abençoarem. Olha que coisa boa. Outro exemplo que a gente tem, Ruth e Noemi. Que coisa maravilhosa, vocês sabem disso. Eu escrevi lá, a Ruth, ela ficou, né, desfiliada, digamos assim, não tinha mais vínculo com Noemi, porque o seu marido já havia morrido, não é? E aí era 2, ela e Orfa, Ruth e Orfa. Mas Orfa resolveu voltar para a sua cidade, para os seus deuses, conforme Noemi fala. E aí ela diz a mesma coisa para Ruth, mas Ruth, irmãos, resoluta. O que é que ele diz? Olha, para onde tu fores eu irei, onde pousares eu pousarei. O teu povo, ela estava abrindo mão da sua nacionalidade para estar com Noemi. Que coisa maravilhosa, irmãos. O teu povo é o meu povo. E não só isso, ela estava abrindo mão da sua religiosidade, da sua idolatria. O teu Deus é o meu Deus. E onde fores enterrada, ali eu também serei enterrada. Que coisa maravilhosa. É muito bom quando nós estamos acercados de pessoas abençoadoras, meu irmão. Esta, para mim, é uma das lições maiores, porque, inclusive, é o que está aqui na nossa verdade prática. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena ser seguida e imitada. Aleluia! Louvado seja Deus! Um outro exemplo que eu coloquei aí, Davi e Itai. Ora, vocês sabem da história. Davi estava fugindo de Jerusalém porque o seu filho rebelde, Absalão, estava vindo para
possuir a cidade, provavelmente para matar o seu pai, e Davi resolve sair. É muito lindo essa história, irmãos. Eu estou resumindo aqui. Quando ele está saindo, o Itai, irmãos, ele era de Gate, da mesma cidade lá do gigante Golias. Mas aquele homem estava lá com Davi, né? E ele diz, olha, para onde tu fores, porque o Davi diz para ele, olha, você é estrangeiro, você não tem obrigação de ir conosco, por que eu vou te levar para você morrer com a gente? Não, fique aí, o Absalão não vai fazer nada com você porque você é estrangeiro, ele não tem por que tocar em você. E a resposta de Itai foi essa, olha, para onde tu fores, seja para a vida, seja para a morte, eu vou contigo. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Que coisa maravilhosa. É quando a gente entende que a bênção de Deus está sobre uma pessoa, né? Isso é maravilhoso. Nós temos o caso também de Jesus e dos seus discípulos, né? Os discípulos seguiam Jesus em todo o tempo, não é? Até naquele momento quando os outros abandonaram a Jesus, e Jesus disse para os discípulos, olha, vocês não querem ir também? Senhor, para onde é que nós vamos? Se tu tens as palavras de vida eterna. É verdade que os discípulos fracassaram na questão do sacrifício de Jesus, até porque não tinha como eles irem ser crucificados lá com Cristo, posto que isto era só para Jesus fazer, porque ele estava efetuando a obra da salvação por todos, eles abandonaram ali Jesus, mas depois eles continuaram firmes, né? Continuaram seguindo ao Mestre, e isso é algo maravilhoso, você se acercar do abençoador. Uma coisa que eu coloquei aqui, que eu achei interessante, praticamente em todos esses aqui, né, irmãos, há uma certa negativa. Você percebeu aí? Em todos eles há uma certa negativa. Do anjo meio que empurrando para lá, olha, deixa eu ir, fica aí, deixa eu ir. E o Jacó, não, eu só vou te deixar quando tu me abençoares. Mesma coisa aconteceu com Ruth e Noemi. Não, volte lá, Noemi dizendo, volte lá para os seus deuses. Não, eu vou contigo. Sempre tem uma negativa. Todos esses teve. Davi também disse, olha, fica aí, não venha comigo, não precisa vir comigo, não. Aqui no caso de Elias e Eliseu também, olha, fica-te aqui que o Senhor me enviou para Betel. Fica-te aqui que o Senhor me enviou para Jericó. Fica-te aqui que o Senhor me enviou para o Jordão. E em todas essas negativas, o que me chama a atenção nessas pessoas, que também Jesus disse, vocês não querem ir embora? E os discípulos disseram, para onde nós vamos se tu tens as palavras de vida eterna? Irmãos, Jesus era a lâmpada de Israel, o Salvador. Para onde é que nós vamos? Se Jesus nos mandar embora, para onde é que nós vamos? Não tem outro lugar para nós irmos. Então, mediante essas negativas, o que me chama a atenção nesses homens é que eles estavam resolutos, porque eles queriam a bênção do Senhor. Eles queriam a bênção do Senhor. Eu oro a Deus para que Deus mande abençoadores, pessoas que abençoem os demais, pessoas que sejam cheios da graça de Deus, para que a gente possa se acercar dessas pessoas. E que nós mesmos também sejamos abençoadores. Porque você veja, Elias recebeu essa porção dobrada e não há como negar que o Espírito de Deus estava na vida de Elias ao ponto de até os ossos dele, quando aquele homem que era morto toca nos seus ossos, ele ressuscita. Por quê? Porque a bênção de Deus estava sobre a vida daquele homem. E isto é o que é mais importante, irmãos, nesta lição. É nós sermos abençoados e abençoadores. Nos acercarmos de pessoas abençoadas para nós sermos também abençoadores de outras pessoas. Você está sendo, professor, abençoador de outras pessoas? Precisamos ser, meus irmãos. Nós somos falhos. Muitas vezes falhamos por palavras, por atitudes, por ações, mas
que a gente tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que andou em humildade nesta terra. E quando a gente anda em humildade, sabe o que acontece? A sua pressão até eleva, a sua hipertensão, né, vai às alturas, mas você faz de tudo para não responder uma palavra dura de um irmão. Você faz de tudo para abençoar. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis, diz o Senhor. Sejamos abençoadores, para que Deus também envie outras pessoas que também sejam abençoadoras na nossa vida. Tá bom, meus irmãos? Eu quero apenas concluir aqui, meus amados, com essa palavra do terceiro ponto. O terceiro ponto. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui ainda para os irmãos. O terceiro ponto para nós encerrarmos, tá bom? A comunhão de Elias e Eliseu, mas eu quero falar sobre essa questão da capa, Olha que coisa interessante, ainda dentro dessa temática da capa. Você sabe que o manto de Elias não era um manto poderoso, certo? Tudo bem? Não tinha um poder paranormal naquele manto. Não. Ele era um símbolo da autoridade profética que estava sobre ele e que agora era passado para Eliseu. Então era um símbolo, tá bom? Está relacionado às responsabilidades, à autoridade profética, como eu estava dizendo aqui para vocês. Mas, meus amados, você sabe que o caso de Estevão e de Paulo tem muito a ver com isso aqui? Porque diz a palavra de Deus que Estevão estava sendo apedrejado, tiraram as vestes dele para que aquela crueldade fosse mais evidente, não é? Para que as pedras alcançassem o corpo dele, ok? Mas eles pegam essas vestes e depositam aos pés de um jovem chamado Saulo. Dizem os estudiosos, os teólogos, que o que eles estavam querendo fazer, porque ali foi a autoridade religiosa que estava fazendo, os fariseus, com raiva, não é? Fizeram isso com Estevão. Então, dizem alguns estudiosos que eles estavam simplesmente pedindo a autorização ou trazendo para o caso, para aquilo que eles estavam fazendo, aquele jovem chamado Saulo, visto que ele era membro do Sinédrio. E o Sinédrio era a parte política, vocês sabem que era muito importante. Então, eles estavam querendo trazer aquele homem para ajudar naquele caso ali, se houvesse alguma complicação. Mas, meus amados, o que eles não entenderam é que assim como o manto de Elias foi passado para Eliseu e a autoridade espiritual que estava sobre Elias foi passada para Eliseu, a autoridade que estava sobre Estevão também foi passada para Paulo. Em que sentido, irmão Enomi? A coisa aconteceu logo? Não. Eu não creio que nada que esteja na Bíblia, ou qualquer coisa que esteja na Bíblia, esteja de maneira aleatória. Claro que Deus já tinha escolhido Paulo, mas colocar este manto em uma pessoa que era contra, que perseguia os judeus, para transformar aquela pessoa no maior dos apóstolos do Novo Testamento, irmão, isso é significativo. É só Deus que faz desta forma. E eu não tenho dúvida que foi feito desta forma, porque através do sangue daquele homem que estava ali sendo derramado, por testemunhar da salvação em Jesus, porque Estevão faz uma grande pregação sobre Cristo desde o início. Agora Deus iria levantar um outro, que era um pecador,
E ele diz claramente: Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou um dos principais. Deus faz tudo, meu irmão, de maneira abençoada. E aí Deus levanta Paulo posteriormente dessa forma tão magnífica, mas já estava, digamos assim, nos planos de Deus quando essa capa é passada, não é? Ali, claro que vai se passar um tempo até Deus se revelar para ele no caminho de Damasco e fazer dele um grande apóstolo para a glória e honra do nome do Senhor. Meus queridos, o nosso tempo já foi. Eu quero apenas agradecer aos irmãos que estão aí, né? Os irmãos, nosso irmão Rafael, minha irmã Marilane também. Ela lembrou que às vezes ela se esquece, né? Minha irmã de sangue, tá? Missionária Marilane. Tom Enio, a irmã Angelita Nunes e o nosso companheiro de labuta, de trabalho, nosso irmão Rafael, pastor Rafael, que está nos ajudando. Meus queridos, eu quero agradecer vocês estarem aí. Deus abençoe a vida de vocês. Que domingo seja uma aula, sabe, cheia da presença de Deus. Que você seja acercado da bênção de Deus através de pessoas que também sejam abençoadoras, para que assim também você possa abençoar a vida dos demais. Deus abençoe vocês, continue orando por nós, compartilhe esse link e que Deus nos dê um final de semana abençoado para a glória e honra do seu nome. Amém.